Olá, boa noite, pessoal. Conforme estávamos agendados, hoje nós iríamos falar sobre o podcast, essa gravação de podcast, e concluir a apresentação das videoaulas. Júlia chegou aí, muito bem, Júlia. Você está aqui, está me ouvindo bem? Boa noite, professor. Sim, Boa noite. Então, eu estou começando a gravar aqui porque eu estou achando que o pessoal imaginou que ontem foi feriado, né? Não sei se é ponto facultativo. Mas eu estou aqui relembrando que ficamos acordados, né? Hoje eu vou apresentar um pouco do podcast, que é a atividade que vocês irão apresentar na próxima aula, e aproveitar aqueles que não tiveram tempo de fazer a apresentação. Você vê que aqui, ó, no próprio ambiente, você está vendo ali a data, né? Aula síncrona, 5/6, às 18h30. Mas a gente vai gravar aqui. Eu vou agora apresentar, para ver se o pessoal vai chegando, as aulas, né, de Jailton, acho que Lucas e Geiciele, eles mandaram. Então, vou apresentar, depois eu falo sobre o podcast, 2 apresentações, e aí fica combinado para próxima semana vocês já apresentarem o podcast. Está bem assim? ok. Ok. Aí depois você avisa o pessoal que eu vou deixar gravado lá no ambiente, né, essa aula. E você já ganha pontos aí pela presença. Perfeito? Então Ai, que bom. eu vou ver se eu consigo já pegar aqui, tirar esse e pegar. Achei. O de Jailton. Eu vou botar aqui, a gente assiste um pouco. Deixa eu ver. Jailton, papo de teorias, ciclo cardíaco. Não é esse? Papo de teoria, esse aqui. Compartilhar. Agora, ampliar aqui para ele. Vamos botar aqui no total. Iniciar. Esse é de Jailton, ele nosso papo de teorias e hoje iremos falar de Jean Piaget. está ouvindo aí? Piaget, conhecido como o desenvolvedor de bens. Esse é o cara Jean Piaget e nós iremos abordar alguns assuntos relatados por Jean Piaget. Jean Piaget, ele é um cara que aos 11 anos de idade ele publica o seu primeiro artigo sobre pardais, albinos e molusco. Essa função fez com que Jean Piaget percebesse e visse a inteligência humana não como dom místico, e aí a gente vai nessa onda de pensarmos que a inteligência é algo, ou divindade, ou algo místico. E Jean Piaget, ele pensa a mente humana de forma diferente, né? Mas com um mecanismo de adaptação. Jean Piaget começa a entender que a mente humana é um mecanismo de adaptação, a meio de garantir sobrevivência. Jean Piaget começa a observar em que alguns comportamentos das crianças, e essa é a respeito da teoria que nós iremos estudar, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento que as crianças se comportavam de maneira diferente e algumas se comportavam de maneiras iguais. Em Paris, ao padronizar esse teste de inteligência, né, Jean Piaget notou algo fascinante. Ele começa a perceber que as crianças da mesma idade, aquilo que eu disse para vocês, cometiam o mesmo erro. Ele parou de focar no erro e passou a observar como elas pensavam, fundando a epistemologia genética, a origem do conhecimento. Dessa forma, ao Jean Piaget perceber que a mente humana, ou que as crianças da mesma idade pensavam, se comportavam da mesma forma, ele então começa a observar essas crianças. E aí Jean Piaget, ele vem muito de 3 caixinhas, essas 3 caixinhas que estão na tela de vocês aí, sobre reflexos inatos, a base hereditária insana de um bebê. Jean Piaget começa a dizer que todos os bebês ele tem o mesmo comportamento, que nunca teve um bebezinho, que nunca ouviu um bebezinho, e viu ele fazer alguns gestos, alguns sinais. Todas as crianças, todos os bebês possuem esse mesmo gesto. Em seguida, nós temos a inteligência prática. Na inteligência prática, a ação é motivada pela manipulação de objetos, e um exemplo bem claro é se nós observarmos nossos bebês, nossas crianças,
ao começarem a andar, ao começar a dar os primeiros passos, as crianças começam a tocar em algumas coisas para até então conseguirem ficar em pé. E por último, dessa caixinha, temos o pensamento abstrato, a capacidade de elaborar hipóteses e resolver problemas sem a presença de objetos físicos. Dessa forma aí, se nós observarmos a criança, algo que nós iremos usar como exemplo sempre aqui nessa aula de hoje, nesse bate-papo, nós iremos perceber que a criança, ao perceber que ela consegue ficar em pé sem tocar em alguns objetos, então ela começa a dar os seus primeiros passos, e Jean Piaget chama isso de pensamento abstrato. Em seguida, nós temos aí o motor da adaptação. Dentro dessa engrenagem, nós temos 3 motores, né? Três engrenagenzinhas. A primeira é a assimilação. E a assimilação é inserir a nova experiência em arquivos mentais existentes. A mente tenta moldar o mundo a si mesma. Em seguida, nós temos a acomodação, que é modificar, criar novas estruturas mentais. Quando a informação antiga não basta, a mente molda a si mesma. E dentro desse motor, dentro dessa engrenagem, nós temos a equilibração. E a equilibração é um estado intrínseco de balanço mental. Toda a conduta busca manter equilíbrio entre os fatores internos e externos. Para explicar para vocês melhor como funciona a assimilação, a acomodação e equilibração, nós iremos usar um exemplo muito básico de um cavalo. Se você pegar uma criança, né, e mostrar para a criança, olha, bebê, um cavalo. De imediato que a criança irá adaptar na sua mente, ou assimilar na sua mente que um cavalo, ele possui 4 patas, 2 olhos, 2 narizes e um focinho. E também um rabo. Só que aí, na assimilação, se você pegar a criança e mostrar um cachorro para a criança vai para o cachorro e vai dizer, papai, mamãe, olha o cavalo. Porque a criança está assimilando tudo aquilo que foi falado por você, ou todo aspecto que foi dado ao cavalo, ao cachorro. Na acomodação, como eu disse para vocês, a criança molda essa ideia. A criança, ela, ao ver o cavalo e perceber que o cavalo é diferente do cachorro por conta do tamanho, a criança começa a se acomodar. Em vez da criança olhar para o cavalo e dizer, é um cavalo, e olhar para o cachorro e dizer, é um cachorro, e diferenciar as tamanhas formas e os tamanhos costumes, a criança irá se acomodar. Se acomodar é aquilo que deixar na sua mente guardada que a criança, que o cavalo é maior, é uma espécie maior, porém possui um rabo, 4 patas, 2 olhos e um focinho. Na equilibração, nessa forma de equilibração, não é aquele equilíbrio, né, em estar estável, não. O estado de equilibração é o balanço mental. A mente fica assimilando e acomodando, buscando diferenciar desta forma entre o cavalo e o cachorro. Em seguida, nós temos alguns diagnósticos, né, entre assimilação e acomodação. Aí, assimilação, como eu disse para vocês, é interpretar o novo usando o que já se sabe, né? Na acomodação, a estrutura mental para entender o novo. Pronto. Dessa forma, aquilo que a criança já conhece, aquilo que a criança já sabe, ela irá trazer para si, assimilar tudo aquilo que ela já sabe, tudo que ela conhece, na sua ideia. Então, na acomodação, a criança altera a estrutura mental, entendendo que aquilo não é o que ela pensa, porém, parece ser o que ela pensa. Dessa forma, e também estamos com um diagnóstico entre acomodação e assimilação, é a ação mental. Tentar encaixar uma nova peça em um arquivo antigo. Já na acomodação, criar uma gaveta mental inteiramente nova. O que eu estou dizendo para vocês? A criança, ao assimilar que entre o cavalo e o cachorro são animais diferentes, ela se acomoda na sua ideia de dizer que realmente é aquilo que ela pensa. Vamos lá. Eu quero só falar para vocês, antes de mais nada, a respeito do ciclo contínuo de equilibração, para que vocês entendam um pouco sobre essa ideia de equilibração. A equilibração, ela parte muito, né, dessa ideia do salto, o conforto, né, aquilo que eu disse para vocês, que é o equilíbrio inicial. A criança compreende o mundo com esquemas mentais que já possui. Aquilo que eu disse para vocês, a criança, ela vai viver no mundo conforme tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela já possui de informação. Em seguida, após esse conforto, ela entra em adaptação, a mente entra em ação, utilizando a assimilação e acomodação para resolver o conflito. Ou seja, a criança pega entre o cavalo e o cachorro, a qual eu disse para vocês, e começa a assimilar algumas coisas e começa a perceber que há diferença entre os dois. Em seguida, nós vamos para o choque, aí que nós temos a equilibração, uma nova informação, um novo ambiente e não se encaixa nas regras atuais. Ou seja, a criança começa a perceber que cachorro faz uau e cavalo
E cavalo faz um som bem estranho, que eu não vou mostrar para vocês como é que o cavalo se comporta, como é que o cavalo faz o som. Porém, o salto. Nesse salto é um novo equilíbrio. Um patamar superior de inteligência é alcançado e o aprendizado ocorre. A partir do momento que a criança ela entende que tudo aquilo que ela está assimilando e começa a acomodar, nós sofremos, então, a criança sofre, então, um conflito cognitivo. E ele mostra para vocês a respeito do que é o conflito cognitivo. Vamos lá? Conflito cognitivo. Conflito cognitivo, nós temos aí algumas esferas, né? Mental, adaptação, educação e alguns gatilhos. Na mental, né, nós temos desequilíbrio, ou seja, a ruptura cognitiva. E nós temos também o dinâmico, o conhecimento, propriedade, progride e pelo desafio. O que Piaget ele quer dizer com a sua teoria, ou com as suas ideias, é que todas as vezes que a criança ela é forçada a conhecer, forçada a entender, forçada a passar por alguma experiência, a criança, então, ela passa a aprender desta forma, sofrendo um conflito cognitivo, tendo a sua ideia de que tudo aquilo que ela pensa ser não é. Outra esfera que nós temos aqui são os gatilhos, e dentro dos gatilhos nós temos a interação social, e também nós temos a experiência direta, que eu disse para vocês, a criança, ela passa a conhecer, ou passa a entender tudo aquilo que ela está vivendo conforme o ambiente, conforme o objeto. Em seguida, nós temos também a adaptação. Na adaptação, nós temos a assimilação, a acomodação e equilibração majorante. Dentro disso, nós passamos a entender que o conflito cognitivo nada mais é, nada menos é que o confronto mental que deve se ter na criança. A educação também está dentro do conflito cognitivo, o papel do professor como mediador, a situação problema como desafios e aprendizagem ativo, o estudante como agente. Para Piaget, o aluno, né, o aluno que está em constante aprendizado, ele precisa ter contato com o objeto, né? Ele precisa passar por algumas experiências, ele precisa ser alguém ativo, em vez de entregar-se tudo em suas mãos de forma dada. Para Jean Piaget, o aluno precisa ir em busca do conhecimento. Vamos lá? Voltamos aqui para falar a respeito da dança recíproca, linguagem e pensamento. É aquilo que eu disse para vocês. Para Jean Piaget, a criança precisa estar em constante aprendizado, em constante conflito com o objeto e com o mundo que ela vive. Nessa dança de linguagem e pensamento, para Jean Piaget, a origem procede a linguagem. Ela nasce na ação sociomotora e na função simbólica, o jogo de imaginação. Para Jean Piaget, a criança começa a deduzir o mundo dentro de si, começa a encaixar algumas palavras dentro de si, para então falar-se, para então ter o ato da fala. Porém, assim também nós temos a ação recíproca. A linguagem não cria o pensamento, mas transforma e acelera, conduzindo-o a escriturações lógica e complexa. E nessa dancinha que nós temos aí na sua telinha, nós temos o catalisador. A linguagem libera a criança e do que aqui agora permite reconstruir o passado e antecipar o futuro. Isso para vocês. Para Piaget, a criança precisa estar em constante aprendizado, dando ideia e sempre conflito cognitivo. Voltamos aqui então para vocês, nós temos essa escadinha, né, que eu gosto de chamar de escadinha do aprendizado, escadinha da hora, né, porque é a escadinha do desenvolvimento. E Jean Piaget diz que nós temos 4 degraus a subir, tanto faz criança como faz qualquer pessoa que esteja em processo de aprendizado. E aí ele começa na criança, no senso motor, né, conhecendo o mundo pelos sentidos, e nós percebemos que a criança tem alguns gestos com suas mãos, né, chamando, dando tchau, ou até mesmo pedindo algo. Em seguida nós temos o pré-operatório, a chegada da linguagem do símbolo, a criança começa a se comunicar por alguns gestos, por alguns símbolos, começa a falar papá, mamã, né? Nós temos também o operacional concreto, né, que é a linguagem aplicada, depender de experiências e objetos palpáveis. Eu disse para vocês lá atrás, no início do meu vídeo, em que a criança precisa tocar em algumas coisas, ou seja, no seu começar a andar, a criança começa a tocar em alguns objetos para até então começar a caminhar assim a utilização de objetos. Em seguida, nós temos aqui nesse legalzinho, né, o operacional formal, o ápice cognitivo, lógica, deduções de teorias abstratas. Dentro desse operacional formal,
a criança ela entra em um ápice, né, cognitivo, entendendo que as coisas ela passa de uma ilusão, segundo os seus olhos, e passa a ter, né, uma real vida, um real sentido. E aí nós vamos agora para o laboratório, né? E aí dentro desse laboratório nós temos 3 pontos principais, né? Que é a primeira investigação, o aluno é posicionado como jovem cientista, ele deve ser estimulado a formar hipóteses testadas na realidade, né? E nós temos também múltiplas formas, o aprendizado exige interações variadas, estudos, mediando em grupo, padrão, explorando alto individual. Nós temos também a individualização. A verdadeira autonomia requer que o aluno participe ativamente da construção do conhecimento, não apenas memorizando resultados. E dentro desse laboratório, o principal teste, o principal padrão é o aluno, né? O aluno precisa ser investigador, precisa ter múltiplas formas e precisa ser um indivíduo, né, em meio à sociedade. Dentro desses 3 pontos, né, o aluno é posicionado como um jovem cientista, ele precisa experimentar, ele precisa conhecer. Eu disse para vocês que Jean Piaget ele é conhecido como teórico que desenvolveu a mente, mas também ele faz seu estudo voltado para as crianças. Ele percebe que as crianças cometem o mesmo erro. Ele diz, olha, em vez de nós olharmos para os erros das crianças, nós vamos ver isso, né, não como apenas errar, mas como teste para uma nova fase. E é isso que Jean Piaget diz. Jean Piaget diz que a criança, o aluno, precisa passar por experiências, precisa estar ligado com o objeto, precisa estar ligado com o mundo e com a sociedade, para assim, então, desenvolver o seu conhecimento. E aqui, para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, nós iremos falar a respeito, queria deixar uma mensagem para vocês de final. O principal objetivo da educação é criar indivíduos que sejam capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir aquilo que outras gerações fizeram. E a pergunta é, quem quer calar é, você que sonha tanto, né, que deseja tanto ser um professor, que deseja tanto ser um profissional, essa mensagem não é só para você que quer estar na sala de aula, numa aula, mas sim para você que quer ser um profissional. E como um bom profissional, né, você não precisa repetir os erros das mesmas gerações, você não precisa cometer o erro das mesmas gerações. Aquilo que Jean Piaget percebe nas crianças. As crianças da mesma idade cometiam o mesmo erro, porém, dentro desse mesmo erro, não podia se continuar o mesmo erro. E aqui nós deixamos mensagem para você. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço. Beleza. Parabéns, Jailton, pela apresentação. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vem. Pronto. Deixa eu deixar essa taça aí para Jailton. Parabéns pela apresentação. Tudo bem. Você vê que a sua voz, dicção, ótima. Eu estudei bastante o Piaget na década de 80, na época que eu ainda estava fazendo a graduação. Mas você vê, você levou 14 minutos e trouxe vários elementos e tal, como se fosse um seminário. Se fosse para ser um seminário invertido, como a gente já fiz algumas vezes, esse seria o caminho. Mas como um recurso adicional do seu exercício da docência, já não caberia, né? E apesar de tudo, ó, Piaget, no século XIX, observando seus filhos, consegue formular essa teoria que até hoje é válida, está em vigor. Mas se ele tivesse hoje, nesse momento de agora que estamos vivendo, ele já traria novos elementos que acrescentaria na sua teoria. E é assim que o conhecimento humano ele se desenvolve. Eu estou até fazendo um trabalho que amanhã eu vou dar aula, apesar de estar gripadíssimo, né? Essa semana a gripe me pegou, mas amanhã eu tenho aula com o pessoal da pós-graduação, também online, e estou trabalhando justamente nessa 4ª revolução que a gente está vivendo e que muda essa percepção das crianças e da aprendizagem. Mas isso eu não vou conversar agora não, porque eu vou apresentar aqui os outros, mas num tempo oportuno a gente pode conversar sobre isso. É muito interessante, você vai gostar.
Deixa me ver hoje aqui. Esse já saiu. Vou ver se eu pego aqui quem aqui. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Pam, pam, pam. Deixa eu aumentar. Quem é esse aqui? Lucas. Vou botar Lucas na área. Deixa eu fechar esse. Pam, 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 pam. Botar aqui maior. Lucas, na aula de hoje nós vamos falar sobre os manguezais. Vamos falar sobre sua importância ecológica, vamos falar também um pouco do seu ecossistema, das ameaças que ele sofre, vamos falar também como preservar esse meio ambiente. E essa vai ser a aula de hoje, com a temática a importância dos manguezais. Então, o que são os mangues? Os mangues, eles são a vegetação que compõe o ambiente de manguezais. É um ecossistema que se forma em áreas de estuários, baía e reentrância, certo? Onde vai ter uma transição do rio com o mar, ou uma transição entre a terra firme e o mar. Parte dessa área ela vai estar constantemente alagada por água salobra, o que vai resultar no solo lamacento e com um elevado teor de sal. Os manguezais, eles apresentam plantas adaptadas para esse ambiente, que podem ter raízes aéreas ou folhas que apresentam um mecanismo que expele a água salgada, o excesso de água salgada dela. A fauna nesses ambientes vão ser bastante rica com diversos animais. Sua importância ecológica. Os manguezais são um ecossistema que apresenta uma grande importância ambiental, socioeconômica e cultural. Assim como as florestas, os manguezais, eles possuem elevada capacidade de retenção de carbono. Isso faz com que eles apresentem um papel importante para o microclima local e principalmente para o clima do nosso planeta. Assim, ajuda a amenizar os gases que causam o efeito estufa. Embora o número de espécies que vivem nos mangues seja pequeno, a quantidade, principalmente de animais que fazem desse ecossistema seu habitat, é muito elevada. Torna importante para a manutenção da biodiversidade em diversas escalas, tanto local quanto global. As áreas de mangue, elas são utilizadas por certas espécies de peixes e crustáceos, estão tornando a sua preservação fundamental para a fauna regional. A vegetação de mangue ela é responsável ainda por diversos processos biológicos que vão auxiliar na manutenção de outros ecossistemas próximos, além de desempenhar um papel importante no armazenamento de matéria orgânica. O manguezal ele é um ecossistema caracterizado pela enorme biodiversidade, especialmente pela quantidade de animais que apresentam em cada uma das espécies presentes nesse ecossistema. Sua fauna ela é composta por peixes, moluscos, crustáceos, répteis, insetos, mamíferos aquáticos, aves e plâncton, e entre outras espécies. Os mangues eles são ecossistemas litorâneos característicos de terrenos úmidos e rebaixados, ocorrendo, portanto, em zonas costeiras. A área de formação dos manguezais elas também são chamadas de entre-marés, uma vez que elas sejam sujeitas à ação das ondas do mar. Na maioria dos casos, elas se formam em estuários e em reentrâncias, como podemos observar no litoral norte brasileiro. Os mangues eles são comuns nas regiões de maior calor e umidade do planeta, concentrando-se na faixa tropicais e subtropicais de latitude. Estimativas indicam que a área recoberta pelo mangue em todo o mundo Deu um problema aí no vídeo dele. Deixa eu só ver aqui. Correu um erro inesperado. Mas como ele já estava aí adiantado, eu vou só tirá-lo e já colocar aqui o outro. Ele não falou, eu já tinha visto o vídeo dele, ele não falou da Rhizophylla mangle, que é a espécie da árvore lá, a Cassostrea também. Eu trabalhei muito com mangue. Mangue é um ambiente, um bioma bem organizado. A gente pensa que não é, né? O pessoal fala, tá mangueado. Mas é um estuário bem organizado. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar logo, acho que é o de Mônica que tá aqui. Deixa eu ver se é o dela. Não, aqui é o de GCL.
Aqui é o de Mônica. Mas deu erro no drive, foi? Deixa eu ver aqui. O seu é reciclagem, Mônica? Sim, professor. Deixa eu abrir logo aqui, porque você está aqui, eu vou lhe dar a preferência. Que aí... Vamos à la praia. Cadê a voz? Aqui. Estou aqui para falar de um assunto muito, muito importante com vocês, né? Que é a reciclagem. E antes de começarmos a aula, eu queria perguntar a você se você já fez uma auto-pergunta sobre para onde vai o lixo que produzimos todos os dias. Mas, afinal de tudo, professora, o que é reciclagem? Bom, gente, reciclagem é um nome dado ao ato ou processo de reaproveitar determinados produtos ou partes de objetos que seriam descartados, ou seja, jogados no lixo. A reciclagem acontece quando há transformação daquele material em outro, reaproveitando, assim, as suas propriedades e estrutura na elaboração de novos produtos, mediante a criação de uma nova vida útil para o produto de origem que serviu de matéria-prima. Então, é como se a gente pegasse material e demos, né, nova vida àquele material, deixasse ele todo diferente, porém com a mesma estrutura do que, né, ele teria antes. Lembrando a vocês também que reciclar não é a mesma coisa de reutilizar. Quando a gente recicla um material, a gente está transformando aquele material, né? E quando a gente reutiliza, a gente está reutilizando. É como se a gente pegasse uma sacola. Hoje a gente foi na loja, comprou uma roupa e chegou em casa. Pegou aquela sacola e botou na lixeira. Então, isso a gente está reutilizando a sacola e não reciclando. Bom, pronto. E quais são os tipos de reciclagem, né? Tem a reciclagem mecânica, a reciclagem química e a reciclagem energética, onde a reciclagem mecânica vai ter uma transformação na estrutura física do material. Então, ela vai mudar o material, porém não vai mudar a composição química, ao contrário da reciclagem química, que vai sim, né, como o próprio nome já diz, mudar a composição química desse material. Também temos a reciclagem energética, né, onde vai ter a reutilização desse material na geração de energia termoelétrica, ou seja, vai ocorrer a queima desse material para transformação de energia termoelétrica. Pronto. E qual é a importância da reciclagem para nós? Então, a reciclagem ela oferece muitos benefícios, tanto para a natureza, para o meio ambiente, para os seres humanos. Então, ela é muito importante, porque ela pode preservar, né, os recursos naturais, vai ter economia de energias, ou seja, quando você pega uma latinha ali de metal e você faz uma reciclagem, em vez de você produzir outra latinha, né, que vai gastar muita energia, então você vai reciclar, reutilizar aquela latinha, onde você vai fazer economia dessas energias. Também vai ter a diminuição de poluição dos lixões, ou seja, vai diminuir, né, a quantidade de lixo, né, que a gente manda para os aterros e tudo mais. E, além de tudo, né, vai ter a geração de emprego e de renda, onde isso também é muito importante, principalmente para famílias carentes, que precisam de dinheiro para sobreviver, né, no meio ambiente. Bom, gente, como é que vai ocorrer, né, esse processo de reciclagem? A gente deve separar os materiais secos dos úmidos, como, por exemplo, você pegar uma casca de fruta e botar junto com papel. Então, a gente jamais deve fazer isso, porque vai acabar, né, encharcando ali o papel,
sujando o papel e tudo mais. Então a gente deve fazer separação, botar o papel no lugar do papel e a casca desse vegetal no lugar, né, do lixo orgânico. Tem que limpar também as embalagens, não precisa lavar com sabão, né, mas passar uma aguinha ali para não ter contaminação desse desse resto de alimento com os outros materiais que estão ali junto, como por exemplo uma caixa de leite, né? Jogar um pouquinho de água ali para tirar o excesso, para também não ter, tipo, chamar alguns vetores e trazer doenças, né? E fazer a contaminação desses outros materiais. Também a gente deve secar um pouco e amassar, né? Para que não fique ali muito úmido. E quando a gente amassa esses materiais, ele gera mais espaço na nossa lixeira e facilita o transporte, né, para o lugar de reciclagens. Bom, afinal de tudo, também temos a coleta seletiva, aonde esse processo todo que a gente vai fazer em casa de separação de material só vai funcionar se ocorrer a coleta seletiva, ou seja, só vai funcionar se estiver um lugar adequado para que esse lixo vá. Não vai adiantar eu separar o papel do plástico, do metal, tudo bonitinho, e chegar, passar o carro do lixo e simplesmente a gente jogar sabendo que isso vai tudo para o aterro sanitário. Então não vai adiantar. A gente precisa fazer a separação desses materiais e esses materiais devem, né, ir para uma coleta seletiva, onde vai que é o primeiro passo, né, para ocorrer a reciclagem. Então, a coleta seletiva, né, é o nome dado à prática de separação de resíduos sólidos recicláveis de acordo com a sua natureza ou composição, né? Que se for plástico, é metal, tudo isso, né, tem um jeitinho, um local correto para ir. Então, assim, vai dar um destino adequado para o lixo doméstico e urbano. Em espaços públicos e ambiente coletivo, a coleta seletiva é realizada através da instalação de coletores identificados com cores distintas que representam cada tipo de material. A coleta seletiva representa a primeira etapa no processo de reciclagem, né, que foi como eu falei no início desse slide. E como foi falado, né, tem as cores corretas para essa coleta seletiva, né? Então, o verde é para o tipo de material como vidros, né? Como garrafa, pote, plásticos de medicamentos, recipientes limpos, produtos de limpeza e perfume, ou seja, vai ser materiais de vidro. Lembrando que também tem alguns materiais que não são recicláveis, como os vidros temperados, os espelhos, lâmpadas, lentes, louças e pírex, ampolas de remédios e monitores, ou seja, isso são alguns materiais em que estejam em vidro que não podem ser, né, reutilizados. Na cor vermelha, a gente vai jogar os materiais que tenham composição de plástico, né, como garrafa PET, caneta, embalagens, potes, sacolas plásticas, entre outros, e se conscientizar também que alguns desses materiais não são recicláveis, como os adesivos, tomadas, espumas, isopor, cabos de panela, esponjas, acrílico, teclados e EVA. Então, esses materiais eles não são recicláveis. Na cor da lixeira amarela, né, é jogado o material que tem a composição de metal, como latas, embalagens limpas, papéis de alumínio limpo, parafusos, tampas de garrafa. E também, né, como eu falei, tem coisas e metais que não são recicláveis, como latas de tintas, esponjas de aços, embalagens de produtos aerosol, clipes, grampos e latas de combustível. Então, esses são os animais em metal, os materiais, desculpem, gente, em metal, que não pode ser reutilizado. Na cor azul, também a gente tem
são jogados nos materiais que são papel, com papéis, revistas, jornais, envelopes, folhetos, papelões, cartolinas, cartões, papéis limpos de embrulho. Não pode jogar, né, papéis engordurados, como guardanapos, lenços usados, papéis higiênicos, né, e entre outros animais que não podem ser. Também temos a cor marrom, né, que é para lixo orgânico, e a cor cinza, que é para lixo não reciclado. Bom, pessoal, e a nossa aula, infelizmente, termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa aula, e que comecem a praticarem assim que pararem de assistir essa aula, né? Comece a fazer ali a separação dos materiais, onde vai ser muito bom, né? Onde vai ajudar muito nosso planeta Terra, nossas gerações futuras e até mesmo a nós mesmos. E hoje ficaremos por aqui. Obrigada por assistir a nossa aula. Espero que tenham gostado. Um beijão, tchau e até a próxima aula. Pois, parabéns, Mônica, pelo trabalho, mas está até interessante a apresentação de vocês, que eu estou relembrando o meu tempo que eu estudava lá na graduação. O Jailton entra, sai, apaga ali a câmera, e só ele, mas pelo menos ele apareceu aí. Há pouco você saiu, eu fiquei observando, aí para buscar café, já devia estar aí, né? Eu que estou aqui gripado, tal, estou aqui porque eu preciso ouvir os colegas. Você não deu muita atenção, ela só anda com essa boca movimentando. Mas eu relembrei bastante coisa, com tanto a de Jailton quanto a de Mônica agora. Em 1988, eu estava já no final do curso de graduação, eu era iniciação científica no laboratório de genética, e eu e meu colega Otávio Gonzalez, tínhamos criado, junto com Domingos Ailton, outro colega, uma ONG, né? Grupo Ecológico Rio das Contas. E criamos um projeto de reciclagem. Por isso que eu lembrei aqui quando a Mônica trouxe esse tema. Dentro da universidade. A universidade tinha uma área no fundo grande que nós queríamos fazer lá o local onde iríamos levar os lixos reciclados dentro desse padrão aí das cores e tal, tudo dentro da universidade. Aí fomos apresentar o projeto, demos o nome até de Projeto Urubu, o colegiado de biologia. Estavam lá os professores, doutores, doutoras. Foi o dia mais ridículo da minha vida, porque fomos ridicularizados pelos professores, porque levamos a proposta, em 88, observem isso. Levamos a proposta de coleta seletiva dentro da universidade. Pouco tempo depois, com essa história do ambientalismo, isso foi crescendo, todos os lugares, todas as escolas, o próprio UFRB hoje, todo mundo tem lá seus tambores de coleta seletiva. Mas em 88, os próprios professores da universidade não queriam. Uma falou assim, e vamos juntar lixo lá no fundo? E não aprovaram esse projeto. Eu tenho esse projetinho até hoje, digitado, datilografado em máquina de escrever. E aí, o que eu quero dizer com isso? Mônica falou muito em aula, e eu não vou nem entrar nesse assunto, porque vocês estão fazendo o vídeo como uma aula, e não era a proposta, mas isso não importa. O trabalho está bom. O importante é fazer, não é? Como o Jailton falou na dele ali, do erro, não é, de Piaget, Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, ele fez 999 experimentos que deram errado. Só no milésimo é que ele conseguiu criar essa proposta de lâmpada que a gente até hoje usa. E aí perguntaram a ele, você errou 999 vezes? Ele falou, não. Eu aprendi 999 vezes a forma de não fazer aquilo. E leva, não é,
Então, o erro também é um aprendizado. Mas o que eu quero dizer com essa apresentação de Mônica, que também, voz legal, tudo beleza, parabéns. A gente vai sendo influenciado por ondas que a própria ciência, o grupo de pesquisas, que geralmente vem de fora, tem alguma intencionalidade. Logo depois dessa época que eu terminei a faculdade, lá na década de 80, veio a questão do camada de ozônio. E era uma loucura, e passava na televisão, nos jornais, a geladeira causa o CFC, desodorante aerosol causa o CFC. Hoje ninguém fala mais nisso. Depois veio a tal do efeito estufa. Aí todo mundo, o planeta vai esquentar, vai acabar e não sei o quê. Hoje ninguém mais fala nisso. Então, se esses problemas eram tão sérios assim, por quê? Foi resolvido? O buraco de ozônio foi resolvido? O efeito estufa foi resolvido? Não. Outra coisa, agora está na questão da energia eólica. Não sei se vocês já viram, não sei se você viu, Jailton, né? As torres com a hélice, aqueles cataventos de energia para coletar energia eólica. Ali na Caetité, Guanambi, tem muito. Ali também, o Sertão, Bom Chapéu, tem muito. Vocês sabem o que está acontecendo com essas torres no mundo inteiro? Elas estão interferindo nas aves migratórias, nessas rotas das aves. E isso tem causado, e vai causar mais adiante, um problema seríssimo. Porque quando essas aves começam a mudar suas rotas, e como ela dispersa também sementes, elas não são dispersoras, locais que eram de pouca vegetação para passar a ter, e locais matas vão começar a virar um local mais deserto ou menos. Então, isso muda em todo o ecossistema. E, por fim, só para observar que a Mônica falou, não adianta reciclar se o carro do lixo, então o poder público, vem, pega tudo, joga tudo ali e vai jogar no mesmo aterro. Então, para além de ser uma política de conscientização nossa e de seus alunos, tem que ser também uma política pública de fazer as reciclagens, e realmente você pode produzir muito dinheiro com o lixo. O Japão faz isso, muitos países, na própria China também faz muito isso, com o que é possível. E por último, mas também não menos importante, foi quando ela falou que, por exemplo, o Brasil é quem mais coleta essas latinhas, né? E aí a Mônica coloca assim, porque ajuda as pessoas carentes e tal. Primeiro que não deveria ter essas pessoas, que eu acho tão degradante, você tá agora São João, você chegar no São João em Cruz das Almas, aí tá lá com as latinhas e fica aquelas pessoas, senhoras, senhores, passando pelo meio da multidão com um saco, pegando as latinhas. É uma coisa degradante, eu não precisava daquilo, poderia ter uma estrutura onde essas pessoas trabalhariam nessa estrutura para reciclagem, com dignidade. Não é porque você não tem uma condição financeira que você perca também a dignidade humana. Então, nesse sentido, é que precisamos também olhar, ampliar o nosso olhar, não é? E é por aí. Então, eu só vou mostrar mais alguns, que eu não sei quem está mais aqui. Tem o de JCL, deixa eu tirar aqui. Esse, que foi o de Mônica. Acho que esse daqui é o de JCL. Não, tem o de Jamile que está aqui. Jamile está aí? Eu acho que não. Jamile, esse aqui eu acho JCL. Deixa eu pegar o de JCL, depois... Júlia tá... Depois eu olho ali, tem um... Deixa eu só apresentar o de JCL, porque ela é da turma 2, que ainda tenho que apresentar para vocês aqui o podcast. Mas tá legal, estou gostando das apresentações de vocês. Deixa eu só aumentar isso aqui.
Olá, boa noite. Sou a professora Geiciane, licenciada no curso de Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e nós estamos aqui para mais uma videoaula com o tema Célula, as unidades da vida. Parou. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. A descoberta das células, as células elas foram observadas pela primeira vez por Robert Hooke em 1665. Ele utilizou um microscópio para observar uma cortiça. O nome célula significa pequeno compartimento. A introdução, né? As células elas são as menores unidades dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células. Elas realizam funções essenciais para a vida. Temos as partes das células, né? As células são compostas por núcleo, nucleo, mitocôndria, aparelho de Golgi, membrana plasmática, ribossomo, citoplasma e vacúolo. Portanto, tem algumas partes nas células que elas são as principais, né? Que são a membrana celular, que envolve e protege a célula, a citoplasma, o local onde acontecem várias atividades, e o núcleo, que controla a função da célula. Temos dois tipos de células, as células vegetais e as células animais. As células vegetais, elas são encontradas em plantas, já as células animais são encontradas nos animais. Existem organismos, né, unicelulares e pluricelulares. Unicelulares possuem apenas uma célula. Exemplo, as bactérias, elas são compostas somente por uma célula, né? Já as pluricelulares possuem muitas células. Exemplo, os seres humanos, as plantas, eles são compostos por várias células. Exemplo, as células dos tecidos, as células da corrente sanguínea, são células específicas. Portanto, o nosso corpo ele é formado por milhões de células. A importância das células, né? As células elas têm uma função, né, de produzir energia, auxiliar no crescimento do organismo e permitir a reprodução e a manutenção da vida. E aqui tem a referência, que é o livro de ciências do 6º ano, materiais da escola e fontes educativas sobre a biologia. Quero agradecer a atenção de todos e até o próximo episódio. Ok, interessante essa questão de GCL. Ela fez, eu tive que estar passando ali, porque dava aquela parada, é como se fosse uma apresentação, eu fui clicando para dar sequência. Aí você fala, tá correto, é o que pôde ser feito, certo? Então, para mim, tem a mesma validade, não interfere em nada. Vamos lá, que eu vou ver se eu ainda pego aqui mais alguém. Ciclo cardíaco. Jamile não apareceu aqui, né? Vamos pegar aqui rapidinho. Jamile é rapidinho, 3 minutos. Olá, eu me chamo Jamile. Espero que estejam todos bem. Na nossa aula rápida de hoje, você vai aprender sobre o ciclo cardíaco. Se você quer saber o caminho que o sangue percorre quando ele chega no coração, fique até o final do vídeo comigo. O sangue, ele chega no coração pelas veias cavas, a veia cava superior e pela veia cava inferior. Quando ele chega nas veias cavas, ele vai desembocar aqui no átrio direito. Como o sangue ele está no átrio direito, vai aumentar a pressão
e o sangue ele passa da maior pressão para a menor pressão. Ou seja, o sangue ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide, que é a válvula tricúspide. O sangue do ventrículo direito ele vai aumentar a pressão e o tronco pulmonar, ele vai estar com menor pressão. Logo, o sangue que está no ventrículo direito, ele vai ser ejetado para o tronco pulmonar. Do tronco pulmonar, ele vai seguir pela artéria pulmonar, tanto aqui do lado esquerdo como pelo lado direito. E esse sangue, ao passar pela artéria pulmonar, ele vai chegar no pulmão. No pulmão ele vai ser oxigenado, vai aumentar a concentração de O2 e vai retornar pelas veias pulmonares, pela veia superior e pela veia inferior, tanto aqui do lado esquerdo como pelo lado direito. Das veias pulmonares, ele retorna para o coração, para o átrio esquerdo. Do lado esquerdo ele vai passar pela válvula mitral e vai cair no ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo ele está com alta pressão. Ele vai contrair esse sangue e vai mandar para a artéria aorta. Ele vai sair do ventrículo e vai passar aqui pela artéria aorta. E a artéria aorta, ela tem várias ramificações que vai mandar esse sangue de volta para a circulação sistêmica. Esse sangue ele vai voltar novamente para o corpo. E depois de todo o sangue mandado pela artéria aorta, ele vai retornar novamente pelas veias cava, a superior e a inferior, e vai recomeçar todo o ciclo cardíaco novamente. Pronto, e assim ela terminou. A dela tá. Eu sou a Teacher Polly e ainda tem muita gente achando que Ninguém quer saber de você. Pronto, acho que não tem mais nenhuma aqui que eu tinha separado, tinha mandado os links. E aí hoje encerramos essa parte da apresentação de vídeos e logo depois aqui eu vou apresentar para vocês o podcast e o que vocês irão entregar na próxima semana. Mas antes de perguntar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o maior órgão do corpo humano? Rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Quem falou? Júlia. Falou o quê? Pele? Isso, correto. É que Jailton já estava olhando ali no Google para saber, certo? Estou tossindo. Mas eu falei isso que Deu nem tempo de olhar no Google. Não deu nem tempo, né? Tem que ser rápido hoje. Mas tá bom, tá interessante. Acho que vocês cumpriram aí o papel. O que é importante é a gente começar a compreender isso, certo? Essa nova mudança. Deixa eu só pegar aqui a essa daqui, a primeira. Fazer 2 apresentações rápidas. Aqui, ó, podcast como recurso didático em ensino de biologia, potencializando o aprendizado e o engajamento, que é o que nós queremos. Pegar aqui esse exemplo de Jailton, que está aqui na minha frente. Ele usou 14 minutos com um conteúdo denso, que não é fácil o entendimento, aquilo de assimilação, acomodação.
equilibração. É muito abstrato. Não será nos 14 minutos que ele utilizou que vai dar conta de tudo isso. Para a gente entender toda aquela teoria, demanda tempo, demanda muita abstração. Então, esses recursos é para dar o pontapé inicial àquele conteúdo que você quer abordar. Então, engajamento é isso, ele serve para trazer engajamento. Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui o próximo. Podcast como recurso didático na biologia. Como é que isso funciona? Temos aqui uso de podcasts como ferramenta metodológica inovadora. Aplicação eficaz em ensino presencial, online e híbrido. Potencial para aulas mais interativas, compreensíveis e atrativas. Olha aí, ó. Aulas mais interativas, né? A busca é essa. E eu estou pegando todos esses dados aqui que estou falando com vocês, eu retirei das referências que eu deixei lá com vocês, certo? Eu só fiz um compilado e fiz a apresentação. Vamos pegar aqui a próxima. Objetivo dessa apresentação. Vantagens do podcast no ensino da biologia. Percepções dos discentes sobre a atividade. Principais resultados das pesquisas analisadas. Possibilidades de aplicação em sala de aula. Olha, possibilidades de aplicação em sala de aula. Então, assim como aquelas vídeos que vocês fizeram, tanto quanto o podcast, eles têm possibilidade de aplicação em sala de aula. Então, você não está substituindo a sua sala de aula. Você está trazendo elementos que vão lhe dar mais engajamento, mais interatividade e trazer esse aluno para o mundo que nós vivemos hoje, ou levar a educação para o mundo que esses alunos trabalham. Então, vamos lá. Por que usar podcast na biologia? Essa é a pergunta. Recurso flexível e de fácil acesso para estudantes. Favorece a revisão e fixação de conteúdos complexos. Então, aquele conteúdo de Jailton, que está aqui na minha frente, tomando café, cafezinho preto. Não, esse foi café não, foi um suco de uva. Suco de uva integral. Muito bem. Foi isso aí. Se fosse vinho, era melhor ainda. Mas tudo bem. Favorece a revisão e fixação de conteúdos complexos. Estimula a autonomia e torna as aulas dinâmicas. O que é que a nossa educação está perdendo com essas novas tecnologias digitais? Elas estão ficando, para esses estudantes que nasceram nesse mundo, um local que não é muito dinâmico para aquelas atividades que eles já têm dentro do mundo que eles nasceram e vivenciam. Ajuda na compreensão de conteúdos abstratos da biologia. Olha, o que Jamil estava falando ali da grande circulação, da pequena circulação, mostrando o coração, como a bomba, átrio e tal. Isso é abstrato para um jovem, uma criança do ensino básico, um adolescente. Então, você pode fazer aquilo ali dentro de uma vídeo daquela com movimentos, né? Com interatividades. Mas vamos lá. Benefícios pedagógicos do podcast. Complementa aulas expositivas e materiais didáticos tradicionais. Então, percebam que não se está substituindo nada lá do cotidiano da escola, mas você está trazendo novos elementos que vão complementar, né? Complementa suas aulas expositivas e materiais didáticos tradicionais. Outro benefício: favorece metodologias ativas e o papel ativo do aluno.
pode ser produzido por professores e estudantes, estimulando a pesquisa, para não fazer igual meus professores lá que nos desestimularam no projeto de reciclagem que hoje Mônica apresentou aí. Aproxima o conteúdo escolar da realidade digital dos alunos. Olha aí, ó. Aproximar o conteúdo da escola da realidade digital dos alunos. Então, em todo momento, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos substituindo a sala de aula, a forma de gestão da escola, só estamos trazendo novos elementos. E aí a teoria de Piaget, Jailton, até corrobora com isso. Porque você, quando como ele fala, né, aquela questão da assimilação e acomodação, ela está assimilando a partir de um conhecimento que já tem, então desequilibra para depois ter a reequilibração. Então, é como aqui, se você imaginar a escola como um organismo, você está trazendo novos recursos, novos conceitos, que vai, em algum momento, se acomodar naquele cotidiano escolar. É dentro dessa perspectiva. Não sei se foi claro para você, mas você é expert em Piaget. Né? É nada. Tá vendo como eu estou ruim da garganta? Eu nunca mais tinha tido gripe. Eu não lembro a época que eu tive. E de quarta-feira para cá, mas é isso mesmo, é a idade. Aplicações no ensino de biologia. Então você tem citologia e genética. Você acha que menina lá, GCL, citologia ali, né? Engenharia genética e virologia. Zoologia e educação ambiental. O Mônica ali entra muito em educação ambiental, né? Também, porque reciclagem, preservação do meio ambiente, né? Você tirando esse lixo. Diversidade sexual e gênero. Divulgação científica em biologia. Tudo isso você pode utilizar um podcast. Materiais e métodos nos estudos. Produção de episódio de áudio. Uso de plataforma como Spotify, Anchor, WhatsApp, entre outros. Eu botei vários lá no Ava para você lá no Cigarra. Atividades em grupo, com mediação do professor. Interação com sequências didáticas e aulas de biologia. Olha, você não está, mais uma vez, reforçando, para não dizer que não falei das flores, eu sempre reforço várias vezes, dizendo, olha, integração com sequências didáticas, eu estou integrando a sequência, e aulas de biologia. Não estou substituindo. Então, um vídeo desse não é substituição de aula. Mônica falou muito, aula, próxima aula e tal. Não é. Ela é mais um integrante daquele conjunto de aulas que você vai dar para trabalhar determinado conteúdo. Aí, percepções dos discentes. Considerado útil e motivador para aprender biologia. Tá aberto aí o seu microfone, Jailton. Eu estou ouvindo alguém falar lá. Foi igual de Jamile. Você percebeu que no vídeo dela tinha vários barulhos de carro passando e tal. Isso é uma dificuldade danada que temos. Eu mesmo estava gravando uns vídeos rapidinho para fazer chamadas de aula, fazer algumas coisas lá com o pessoal da pós-graduação. E aqui em casa agora mesmo está aqui, ó. Eu tenho vários grilos, e eu nem uso mais nada para... Porque eu gosto de grilo, que diz que grilo atrai dinheiro, né? Aí, à noite, fica clique, 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 clique. E aí, esse som sai no vídeo. Aí eu fiquei tantas horas esperando parar, e não para. E quando você dá aquela parada e você vai começar, aí ele começa junto. Faz parte, né, do dia a dia do professor. Tá? A gente entende. Facilidade de compreensão do formato em áudio, boa aceitação da proposta, interesse em produzir seus próprios podcasts, né? Resultado da pesquisa com estudantes.
Isso tudo está lá nas referências que eu botei para vocês. Aí eu estou pegando as pesquisas que tinham lá e tal, certo? Aceitação e impacto do podcast na aprendizagem. Como eu sei que vocês não leram lá, pelo menos Jailton não leu, não. Nem olhou. Que ele só olhou para Piaget. Foi verdade ou não foi? Mais ou menos. Mas você é importante ver essas referências. Aqui, ó. 60% concordam que tecnologias digitais contribuem para o ensino de biologia. 68% acreditam que o podcast pode ser usado em aula de biologia. Isso está nas pesquisas lá das referências. 50% afirmaram que o podcast produzido auxiliou na aprendizagem. Isso são os discentes já devolvendo, né, fazendo a devolutiva na pesquisa. 78% consideraram áudio, linguagem e estilo fáceis de compreender. Vamos lá. Resultado da revisão sistemática, que eu fiz essa revisão sistemática lá das referências que eu passei para vocês. Evidências na literatura sobre o uso do podcast. Vamos lá. Inicial. 4.490 trabalhos localizados inicialmente, nessa revisão sistemática. Filtrado, 235 com texto completo em português e acesso aberto, que o resto estava em inglês e em outras línguas. Selecionada, 25 trabalhos selecionados para análise sistemática. Aqueles 4.000 e tantos, encontrando né? Incentivo geral ao uso do podcast como um recurso didático complementar. Então, nesses trabalhos, todos incentivando. Estou fazendo isso para vocês perceberem que não é um machismo meu, nem eu estou aqui fazendo apologia de tecnologias. São resultados de pesquisas, percebe? E que vocês precisam estar atento a isso, que a mudança ela é muito rápida e vocês irão entrar num mundo bastante diferente do que vocês estão estudando agora. 2. Potencial pedagógico associado à flexibilidade e mobilidade. Resultado do relato de experiências. Então, proposta de podcast para conteúdo de ciências, PET, criada. Áudio produzidos para complementar o estudo. Complementar, né? Tentativa de aplicação com estudantes do ensino médio. Proposta considerada viável como estratégia pedagógica, apesar da falta de retorno. Isso algumas pesquisas não tiveram um retorno, mas consideraram viável. Desafios encontrados. Isso aqui é que vocês sempre reclamam, sempre falam, e eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Primeiro, baixa familiaridade inicial dos estudantes com o podcast. Isso é facilmente resolvível. Não é? 2. Falta de acesso a dispositivos ou aplicativos compatíveis. Então, isso é uma questão socioeconômica que as escolas, é extramuro das escolas. É um problema mais da nossa sociedade desigual do que da própria metodologia da própria escola. Desigualdade de acesso à internet. Nós percebemos aqui, até com vocês que estão na universidade, ainda encontramos essa desigualdade. Necessidade de capacitação docente para uso eficaz. Isso aqui é um grande entrave. Eu estou lá com 100 e tantos professores na pós-graduação, professores que já são formados, já estão trabalhando na educação, estão buscando essa capacitação na pós-graduação. E vocês, que têm a oportunidade de já sair na frente, eu espero que aproveitem bastante e sigam, né? Porque o curso de vocês é dedicado apenas 34 horas para falar sobre isso. E a gente tem que fazer aqui uma ginástica para pelo menos dar o básico, porque isso aqui é o básico do básico. A gente não está entrando na questão epistemológica.
O tema de Jailton ali é epistemologia. É ou não é, Jailton? Então, ali já é a questão de como se aprende. E a gente não tem a oportunidade de fazer isso aqui com as tecnologias. E vocês tem que pegar daqui, agora é com vocês. E, por último, limitações de infraestrutura escolar. Algumas escolas não têm infraestrutura, isso é também problema do poder público, política pública, que é o descaso que o Brasil, ou país como o Brasil, deixou a escola pública se deteriorar e se oferece o mínimo do mínimo. E isso é que é muito triste, né? Chegou mais alguém aqui. Mas vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui o... Interpretação dos resultados. Podcast é bem aceito pelos alunos, aumentando o engajamento, aumenta o engajamento, favorece a aprendizagem ativa e colaborativa, complementa o ensino tradicional, especialmente para conteúdos abstratos de biologia. Não sou eu que estou dizendo, está nas pesquisas das referências lá. Eu fiz uma outra apresentação, mas eu vou finalizar aqui e falo para vocês. Mensagem final. Podcast é uma ferramenta educativa com forte potencial no ensino de biologia. Amplia interesse e participação, tornando aulas criativas e interativas, que esse é o objetivo. É você atrair esse estudante com formas criativas e interativas. Seu uso requer mediação docente e condições de acesso adequadas, que são os desafios. Referências que eu mostrei para vocês. E agora, deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. Vou ver quem é que mandou a mensagem. Ah, foi Jailton. Cadê Larissa? Que não chegou fazendo barulho. Ela apareceu aí, depois desapareceu. Eu não sei, que ela deve estar ainda... Ela entrou e saiu, Larissa. Logo no início. Eu acho que ela está em ritmo de feriado ainda. Está no corpo de Cristo. Porque senão... Né, que Deus a ajude a tomar juízo. Agora eu vou fazer... Você viu que essa apresentação estava com os vários, né? Mas eu fiz uma só com o guia. Aqui. O guia. Deixa eu apresentar. Eu coloquei lá para vocês, tem lá na referência, um guia didático de produção de podcast. Aí agora eu peguei só esse livro e fiz uma apresentação, só para você colaborar. A apresentação anterior estava todas as referências, exceto essa, e eu fiz aquele compilado. Agora eu peguei só esse guia prático, que eu deixei lá para vocês. Ele está lá. Então vamos ver. O podcast na educação. Ferramenta pedagógica em biologia e ciência. Explorando o potencial dos podcasts para um ensino inovador. Que é isso que estamos buscando. E o que eu estou apostando em vocês, como jovens que são inteligentes e que estão buscando inovações, não fazer mais do mesmo, né? Não ficar sendo reprodutor de conhecimento que os professores passam, e vocês, além de reproduzir o conhecimento, reproduz aquela metodologia obsoleta e ultrapassada. E vocês não podem ser isso, vocês estão no outro mundo, vocês têm que trazer inovações. Que aquela metodologia ela é inovadora para o século XX, não para o século XXI. É isso que vocês precisam ter em mente.
Não é porque o professor está lá, não é porque eu estou aqui falando, pá, que tá certo. O século XXI mudou, gente. Um quarto de século já passou, mais de um quarto, né? 26. Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é o final. Rapidinho, eu comecei pelo final. Mas aqui. O poder do áudio na aprendizagem. O podcast está transformando a forma como aprendemos, ensinamos e consumimos conhecimento. Descubra como esta ferramenta pode ser usada na educação, especialmente no ensino de biologia e ciências. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu mesmo hoje, eu estou relendo vários livros que eu li, dos clássicos. Eu tenho agora um aplicativo, o Teller, ele tem vários livros, todos em áudio. Aí eu estou fazendo uma coisa aqui, às vezes boto o fone ou tal, às vezes vou dormir, e deixo rodando. Aí vai lendo Machado de Assis, os clássicos gregos, aquelas coisas que a gente leu, e aí agora é uma outra forma, né? Agora eu não estou pegando o livro físico, mas eu estou como se estivesse relembrando aquilo. Vamos ver aqui mais. Foco do episódio. Podcast da educação. Sim, fale. Qual é o nome do aplicativo? Teller. O podcast como recurso educacional inovador. Olha, inovador de novo. Material do guia didático como referência principal. A relação entre tecnologia, ensino e aprendizagem ativa. Imersão digital, o cenário atual. Então vamos ver. Vivemos em um contexto onde estudantes e professores estão imersos em dispositivos móveis. Vou repetir. Vivemos em um contexto onde estudantes e professores estão imersos em dispositivos móveis, não é? Tablet, smartphone e tal. E plataformas digitais. Essa aqui é uma plataforma, o cigarro é uma plataforma, as redes sociais são plataformas, a Mercado Livre é uma plataforma, Shopee é plataforma, enfim. Nós estamos imersos nisso, estudantes e professores. Isso abre espaço para estratégias dinâmicas e próximas da realidade dos alunos. Então, o que é que eu sempre estou dizendo para vocês? Precisamos nos aproximar desta realidade que já vivemos. O que é que a escola está fazendo? Ela está se isolando. Não é? Então, vamos ver aqui, ó, podcast, o que é e suas vantagens. Então, podcast. Conteúdo sob demanda. Então, conteúdo em áudio distribuído pela internet com consumo flexível. O ouvinte escolhe o que, quando e onde ouvir, oferecendo grande flexibilidade para o aprendizado. Flexibilidade. Que é diferente do rádio. Olha o que ele diz aqui, ó, rádio. Transmissão linear. Transmissão de áudio em tempo real, com programação fixa. O ouvinte precisa sintonizar em um horário específico. Já não tem flexibilidade, limitando a flexibilidade de acesso ao conteúdo. Então, você pega o podcast, na hora que você estiver ali tomando o seu suco de uva, você pode estar ouvindo seu podcast. Certo, Jailton? Pronto, você hoje salvou, porque Larissa nos deixou na mão. Aí, ó, tá vendo aí? Tá com tele aí, né? Vamos lá. Benefícios do podcast na educação. Mobilidade e praticidade permite acesso ao conteúdo em qualquer lugar e em qualquer momento. Essa é a famosa educação ubíqua, onde o conhecimento hoje, antes nós íamos buscar conhecimento, ou íamos na biblioteca, em um lugar. Hoje o conhecimento está na palma da sua mão e ele pulula para você. 2. Revisão e reforço. Possibilita revisar conteúdos e apoiar a aprendizagem autônoma. Uma das questões hoje que nós apregoamos tanto,
autonomia do estudante. O próprio Piaget também fala muito dessa questão da autonomia. Complementariedade pedagógica. Funciona como um excelente complemento à aula tradicional. Não a substitui. Estou frisando isso para que vocês não vá dizer lá para todo mundo que eu estou dizendo que substitui. Não. Complemento à aula tradicional. Não a substitui, ele complementa. Ponto pacífico aí? Beleza. Produzindo um podcast educacional. Do planejamento à distribuição. É o que vocês vão fazer. Então, relembrando, próxima sexta-feira, dia 12, antes de saírem lá para as festas dos namorados, vão apresentar aqui o podcast rapidinho, 3 minutos, no máximo 5, e aí a gente finaliza esse segundo módulo e partimos para o final do semestre, terceiro módulo. Depois não vai dizer que eu não falei, viu? Está gravado, eu vou disponibilizar essa gravação amanhã, já lá no AVA, e quem disser que não ouviu... Então, definição e roteiro. Definir público-alvo, o que você quer trabalhar, duração e elaborar pauta ou roteiro detalhado. O roteiro vocês já viram lá na videoaula, né? Aquelas preparações do roteiro. Gravação. Realizar a gravação do áudio com clareza e qualidade. Isso já vi que todos vocês, a dicção, a voz, jeito de falar, vocês estão aí voando, né? Estão bombando, como diz o pessoal aí no popular. Essa questão com vocês está tranquilo. Edição. Editar o material adicionando trilhas ou ajustando o som. Tem pessoas que colocam um sonzinho na abertura, alguma coisa. Aí vai a criatividade de cada um. Hospedagem e distribuição. Hospedar o episódio e distribuí-lo em plataforma de podcast. Tem um Spotify, tem outros lá. Eu deixei vários lá para vocês fazerem. Aplicações didáticas em sala de aula. Introdução temática. Então, você tem um tema, você quer introduzir. Então, você utiliza podcast para despertar interesse em novos temas. Lembra que eu falei da videoaula? A mesma proposta, né? Utilizar o podcast para despertar, utilizar aquela videoaula para despertar o interesse em novos temas. 2. Apresentação de conteúdos. Apoiar a exposição de conteúdos curriculares complexos. Então, ele vai apoiar aquilo que você já falou ali na sala de aula, em uma aula expositiva. O podcast ele pode fazer uma apresentação de apoio. Produção colaborativa. Engajar estudantes na criação de seus próprios podcasts, como um retorno, não é, avaliativo daquele conteúdo que você está trabalhando. Como eu estou fazendo com vocês aqui. Metodologias ativas. Favorece o aprendizado através de metodologias ativas. Olha quantas potencialidades o podcast pode nos dar. Podcast em Biologia e Ciências. No ensino de Biologia e Ciências, o podcast ajuda a apresentar conteúdos abstratos de forma mais acessível e interessante, favorecendo a contextualização e a aproximação com o cotidiano dos alunos, com o dia a dia, com o que eles já vivenciam. É como se você estivesse ensinando aos alunos ali da educação fundamental e da educação básica ali do ensino médio a enxergar essas tecnologias não só como um local de entretenimento, mas também um local onde você pode aprender. Porque ele até hoje só tem um mau uso. As escolas estão se isolando e se eximindo de ensinar o bom uso. E se você não ensina o bom uso, ele vai aprender o que está lá só para entretenimento. Não é isto que acontece?
Potencial e desafios dos podcasts educacionais. Vantagens: flexibilidade, autonomia do aluno, revisão facilitada e acessibilidade. Limites: necessidade de acesso à internet e domínio tecnológico. Domínio tecnológico é fácil de aprender. Essa necessidade de acesso é uma questão que foge às condições pedagógicas, né? É uma questão de social que a nossa sociedade ainda peca muito nisso. Cuidados. Importância da mediação docente e planejamento adequado, aonde o professor vai aí entrar com a tal mediação. Conclusão. O futuro do ensino com podcast. Podcast é uma ferramenta pedagógica potente, flexível e acessível. Amplia as possibilidades de aprendizado em ciências e biologia. Desafio: planejar e integrar de forma eficaz na realidade da turma. Convite: experimente criar seu próprio podcast educacional. Perfeito? E é aí que entra aqui aquilo lá. Esse aqui está lá no AVA, que eu botei lá as orientações, está logo no início. Prepare um texto abordando o conteúdo relativo ao seu curso de licenciatura, com temática livre. Em seguida, ensaie lendo e articulando os 3 recursos de voz, ênfase, inflexão e pausa. 2. Quando perceber que sua leitura está natural e reflete o seu jeito de falar, grave o áudio, que deve ter entre 3 a 5 minutos no seu próprio celular. Ou deixa eu dar uma tossida aqui. Tá dizendo que a gripe tá forte? Rapaz, desde quarta-feira. E eu não tenho nem a aguinha aqui. Se tivesse um suco de uva, né? Seria bom. E nesta tarefa você deve postar o link, como vocês fizeram do vídeo, compartilhando do podcast, para que possamos ouvi-lo. Então, na próxima sexta, avise lá os seus colegas, jogue lá no grupo. Na próxima sexta, vocês apresentem. Agora não vai fazer igual o Jailton, não, que deixou para o último dia, não conseguiu finalizar, aí não apareceu na aula, disse que estava finalizando, mas de qualquer forma ele cumpriu a sua tarefa com maestria, trazendo um bom tema. E no mais, gente, era isso. Jamile ouviu a apresentação dela, viu, né? Júlia, Lucas também apresentei ali. A Lucas deu um probleminha no meio. Mônica, beleza, a gente viu. E Ramon que eu não peguei, acho que já passei, não lembro. Então vamos lá, né? Para mim, eu já tô bom agora, que tenho que tomar um chá. Certo, gente? Podemos finalizar. Rapaz, aí, a falta que faz Larissa. Kaique também, né? Não apareceu. Cauã. Tá tudo na minha lista. Nemias tá onde? Em Nárnia, né? Professor, que QR Code é esse? Esse é da apresentação. Ah, sim. Aí a Mônica tá preocupada com o QR Code. Eu até deixei a apresentação de vídeo. Eu vou deixar essas apresentações lá para vocês. Eu vou botar lá. Essas que eu fiz aqui agora. Eu vou deixar. Da videoaula eu já deixei lá no Cigar. Mas é isso, né, seu Jailton? Olha quantos. Cauã, Nemias sem Nárnia, Kaique. Robson estava aqui, mas ele disse que saiu, estava com problema, tá? Mas apareceu. JCL não apareceu. Mas tá. Avise aos navegantes que sexta-feira
a gente finaliza. Aí eu vou ter que ampliar o prazo depois. Eu vou ampliar o prazo. Professor, Sim. Deixa eu falar com o senhor. Na verdade, há dias eu queria ver isso. Eu estou com problema no AVA presencial, por conta que eu já tinha um cadastro no AVA quando eu fazia matemática, né? Eu já usava o AVA, então eu não estou conseguindo atualizar. Já uns dias tentando, não consegui. O que é que eu faço, hein? O AVA presencial. Falando do Moodle, né? Isso. Do Moodle. Lembra que eu falei com vocês que eu uso com vocês aqui o AVA do SIGA, mesmo ele sendo... Certo, Mônica? Já vi aqui a sua mensagem. E eu falei, olha, amanhã eu vou dar na pós-graduação, aí a gente usa o Moodle, mas não é o Moodle presencial. É o Moodle EAD. Aí tem toda lá o núcleo com os técnicos e tal. Aí fica o AVA presencial. Quando eu saí da superintendência, eu me desliguei um pouco. Quando eu estava na superintendência, eu dava a mesma atenção aos dois AVAs, né? Lá são 3 que tem do Moodle. Tem o EAD, o acadêmico e o presencial. O que é que a gente via no presencial? Os professores, a maioria dos professores, utilizava o AVA presencial como um repositório, apenas como um repositório de PDF. Aí o que acontecia? O pessoal pouco utilizava. E sempre acontecia esses problemas. Quando eu pegava a turma de vocês e a gente ia cadastrar lá, onde a gente tem outras possibilidades de uso, o que é que acontecia? A maioria vinha com essa mesma reclamação sua. Eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade, não sei o quê. Que eu falei, eu não vou mais utilizar com o pessoal do presencial, vou utilizar o do SIGA-A, porque eles já estão no SIGA-A ali, está sempre lá. Mesmo com as limitações, dá para a gente fazer um trabalho decente e atender as propostas, não é? Então, eu não sei, como eu não saí da superintendência, não sou mais o superintendente da área, eu não sei como é que está lá, mas são eles que administram. Mas desde aquela época, a gente tinha isso. O mau uso dos professores, dos nossos professores da universidade inteira, porque ele serve para todo, não é só para aqui, para Cruz, né? É para Feira, é para Margosa, é para Santo Antônio, todos não. E o uso, assim, 99% era repositório de PDF. Ninguém utilizava, como a gente está falando aqui, ó, utilizar para potencializar as suas atividades. Entendeu em que pé nós estamos? Em que encruzilhada nos encontramos? O mundo numa velocidade da luz, as tecnologias avançando, e a escola e as universidades em passos de tartaruga. Não dá nem para correr atrás, né? Tá difícil. Mas é isso. Então, gente, obrigado aí pela presença, pela apresentação. Quem mais quer falar alguma coisa? Já falou, Jamile nem responde. Eu perguntei a ela várias vezes, mas Júlia falou logo no início, foi a primeira que chegou. Lucas também não responde. Mônica ainda fala ali pelo chat. Ramon também não fala nada, mas tudo bem. Vamos partir. Ramon agora levantou a mão, só porque foi citado. Pode falar. Aí só levantou a mão, mas não fala, não. Ele não fala porque ele não habilitou. Estou vendo aqui que ele não habilitou o microfone, né? Você vê que ele só tem ali permissão para ouvir. Porque quando ele entrou, não habilitou. Por isso que eu fiz a provocação. Ele mandou mensagem aqui. Deu erro no microfone. Beleza. Na próxima, então, sexta-feira, estaremos juntos aqui, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, com os podcasts de vocês. Agora foi, eu acho. Foi. Já estou ouvindo, então foi. É porque a minha internet, ela fica oscilando.
Aí, quando volta, ela liga o microfone automaticamente. Aí, às vezes, atrapalha quem está apresentando. É por isso que eu desabilitei. Mas eu estava prestando atenção Beleza. na aula. Eu coloquei já no Cigarra meu vídeo. Essas 2 últimas semanas foram um pouquinho complicadas para mim. É muita coisa. Eu peguei todas as disciplinas do semestre e peguei mais uma. Ainda estou fazendo estágio, estou fazendo PIBID. Mas eu consegui fazer a videoaula hoje de tarde. Já coloquei no YouTube e coloquei no Cigarra lá. Beleza, tranquilo então. Eu vou olhar esse final de semana, que hoje eu vou ver se eu tomo um remédiozinho aqui para amanhã cedo acordar para pegar essa turma lá, que é grandona, tem mais 130 e tantos alunos. Mas a vantagem é o seguinte, que foi até bom lembrar disso. A estrutura, quando a gente fala da educação à distância, lembra que eu falo aqui, eu não falo aqui educação à distância, online. Presencial, online, né? Porque aqui é presencial, aqui é presença. Então, sou eu com vocês, uma turma. Quando a gente vai para a educação à distância, é uma escala. Então, eu tenho lá 150 alunos, a turma, em vários polos. Tem polos aqui, lá no Sertão, na Bahia inteira, Conquista, Salvador, tem gente de tudo quanto é lugar. Tabuna, cada um tem um polo. E cada polo tem 20, tem 30 alunos. Aí o que eu tenho? Nós temos, na educação à distância, nós temos o que chamamos de equipe polidocente. Então, nessa disciplina, eu estou como docente. Eu tenho 8 professores e professoras que estão no exercício da tutoria, a gente chama de tutores. Então, cada tutor desse, que está na equipe, eles ficam com, no máximo, 25 alunos. Então, aqueles alunos, eles ficam ali dedicados para fazer a interatividade, a conversa. E são professores também da universidade, é só as funções que a gente tá. Então, essa equipe polidocente, como é que eu trabalho? Eu e mais 8. Cada um com 25 alunos de cada polo. Por exemplo, o polo de Feira de Santana tem 62 alunos, tem 2 tutores. Um fica com metade, outro fica com a metade. A gente faz toda a aula. Então, só por aí vocês já perceberam que é bastante diferente do que a gente faz aqui. Por isso que a gente faz aquelas distinções. Lá é uma equipe polidocente que trabalha com turmas espalhada em todo o território nacional, tem gente fora do estado também, e que essa equipe trabalha dentro de... É como se fosse aqui a seleção, né? O técnico e os jogadores, e todo mundo tem que estar em harmonia. Aí você depende de planejamento, tem que ter muito planejamento. Não é uma coisa como aqui que a gente chega, como é lá no presencial, o professor fica 20 anos falando a mesma coisa na sala, já nem precisa mais de nada, ele já sabe. Então aqui a coisa tem que andar certinha. Qualquer falha, acaba a gente. Entenderam? Então, gente, obrigado. Até a próxima. Deixa eu ir tomar meu remédio aqui para ver se amanhã eu consigo falar mais sem tossir. Que aqui no final, quase no final, a garganta reclamou. Jailton, obrigado aí pela companhia aqui, porque os outros... Né? Os outros não apareceram na tela para a gente ver. É isso mesmo. Valeu mesmo. Boa noite, professor. Melhoras. Obrigado e bom final de semana para vocês. Mas acho que deu tudo também. certo. Melhoras. Valeu. Obrigado. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Melhoras, professor. Valeu, Tchau, obrigado. Tchau. Boa Até noite. sexta. Boa noite. Até. Então, vamos lá. Pois é, Jailton. Hoje não vai dar nem para sair para ir tomar um caldo, uma coisa. E zicou. Tomar uma dosezinha de uísque para esquentar o frio. Um alcatrão com mel e limão. Aí, rapaz, não fala isso não, que uma vez eu também estava gripado. Isso tem tempo. Eu fui no bar de um colega meu que tinha abençoado a memória alagoano. E ele fazia esse tal do alcatrão com limão. Aqui tem muito.